E fala também sobre Biel, atacante que já foi do Bahia, é alvo de 3 clubes grandes da Série A do Brasileiro. Tem novidade também a respeito do futuro de Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid e já foi do Flamengo. Para completar, jogador sugerido ao Vasco, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre uma sugestão dada ao Vasco dos últimos dias. De acordo com o canal Vasco, o meio atacante peruano Sérgio Penha foi oferecido ao Cruz-Maltino na semana que passou. E aí tem uma curiosidade, o Sérgio Penha, que atua como meio atacante, tem 29 anos de idade, é sobrinho de Paulo Guerreiro, que fez sucesso com as camisas do Corinthians e do Flamengo. Sérgio Penha e Guerreiro estiveram juntos na semana que passou, defendendo a seleção peruana. O Guerreiro como titular, o Sérgio Penha como reserva. O Penha entrou apenas nos 5 minutos finais da segunda partida da data FIFA, empate em 0-0 contra a seleção equatoriana lá no Peru. Jogador que esteve no primeiro semestre desse ano no PAOK da Grécia, não dá para dizer que a passagem foi boa, foram apenas 5 partidas disputadas. Esse atleta surge no Alianza Lima, passa pelo Granada, pelo Tondela, além de atuar no futebol holandês e sueco até chegar ao PAOK. Pela seleção peruana, 49 partidas e 4 gols marcados. Bora falar agora sobre o futuro de Reinier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Reinier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Reinier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Reinier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Reinier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Reinier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Hora de falar sobre o atacante Biel, você vai lembrar dele. Jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Grêmio e enorme destaque pelo Bahia entre os anos de 2023 e 2024. Ele foi vendido em janeiro desse ano para o Sporting de Portugal e por lá não conseguiu se adaptar, foram apenas 7 partidas. E é por causa disso que ele está na mira de clubes brasileiros. Posso contar para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram sondagem ao representante do jogador. Também chegaram a especular que o Grêmio está na parada, mas já dá para descartar o Grêmio. O Grêmio sondou, mas não levou a história adiante. A gente deve ter novidades em relação ao Biel na semana que vem, quando o Frederico Moraes, que é o representante do atleta, tem encontro marcado com dirigentes do Sporting para entender as condições do negócio que o clube português pretende impor. Por exemplo, se o Sporting exigir a compra, a tendência é que o Galo e o São Paulo recuem e saiam da negociação. O Atlético e o Tricolor têm a intenção de contratar o jogador, mas apenas pelo empréstimo de uma temporada. Talvez com opção de compra, mas isso ainda precisaria ser discutido num segundo momento.
O único clube que teria capacidade de comprá-lo por agora seria o Botafogo, mas também por um valor inferior aos 6 milhões e 300 mil euros investidos pelo Sport. Então, a reunião da próxima semana entre o Frederico Moraes e o pessoal do Sporting vai ser definitiva para entendermos os próximos passos do jogador que atua pelo lado do campo, tem bastante velocidade e 24 anos de idade. O DG Souza Nicola, Guanca, ficando livre agora no meio do ano. O Vasco já tentou contratá-lo. Será que agora consegue? Vamos buscar mais informação sobre Chino Guanca, jogador do Al-Shabaab, 32 anos de idade, meia argentino. Temporada de 38 jogos, 14 gols e 13 assistências. Números bons, hein? Não dá para dizer que são números ruins, não. 38 jogos, 14 gols e 3 assistências, e ele termina a temporada em alta. Nos últimos 5 jogos pelo Shabab, ele fez gols em 4, tá? Números legais. Ele teve um início de temporada bem ruinzinho mesmo, mas termina a temporada com muito gol e muita assistência. Acho até por conta dessa situação, não me espantaria que ele até tivesse oportunidade para continuar por lá, tá? Avaliado em 4 milhões de euros, jogador formado no Chacarita Juniors, teve no Colón, no Emelec, no Kasimpasa da Turquia, no Colón até que ele se muda para a Arábia Saudita. Confesso que eu nunca vi jogar, sem querer mentir para vocês, tá? Diogo Pereira, Nicola, o projeto do Fair Play financeiro do novo presidente da CBF deve sair? Como seria? Imposição, votação entre federações, clubes e CBFs? Vamos lá, Diogo, assunto super importante. Nessa segunda-feira, o Samir Chaud assinou uma portaria dando início aos projetos, né? Então, no prazo de 90 dias, uma equipe que já está montada vai debater, estudar e sugerir um plano. Como é que a gente quer trabalhar o fair play financeiro no futebol brasileiro? Cada país na Europa tem um modelo de fair play. Você pode, por exemplo, exigir ou impedir que clubes gastem mais de 70% das receitas com futebol. Você pode fazer com que esse fair play tenha a permissão de 80%. Você pode entender que a permissão pode chegar a 90%. Isso vai ser debatido entre os clubes. Mas a linha geral do fair play você não vai poder gastar um número X em relação a quanto você arrecada e você não vai poder mais ficar devendo na praça. Essa esculhambação que existe no futebol brasileiro, em que todo mundo deve para todo mundo, ou quase todo mundo deve para todo mundo, isso não vai mais existir, isso vai acabar. E é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Para quem está chegando agora, eu entrevistei no início da live o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e perguntei se é verdade que o Corinthians o procurou para negociar o Denilson, volante do Cuiabá, um dos grandes destaques do time na Série B. Ele disse que não procurou e que se procurar pro Corinthians ele não vende nem à vista. Isso se dá porque o Cuiabá vendeu o Ranieri no ano passado, o Corinthians não pagou, usou o Ranieri para escapar do rebaixamento e agora o Corinthians conseguiu colocar o Cuiabá numa lista de recuperação, graças a um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e o Corinthians vai pagar essa grana que devia ao Cuiabá até 2031. Nós estamos no ano de 2025. Então serão 6 anos para fazer o pagamento dessa grana toda, tá bom? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O ex-presidente do clube, Jorge Salgado, ameaça melar a recuperação judicial que o Vasco trabalha nos bastidores e também na justiça há meses. Projeto do Pedrinho, presidente do clube, que inclusive deu seus bens como garantia. Segundo matéria do jornal o Globo, o Jorge Salgado está bastante incomodado com o deságio que ele terá de aceitar caso essa história vá adiante. Hoje o Vasco deve ao ex-presidente cerca de 25 milhões de reais. E o Jorge Salgado perderia bastante dinheiro e receberia essa grana que sobrasse em muitas parcelas a perder de vista. Até por isso o Jorge Salgado, segundo o Globo, tem tentado convencer outros credores a recusarem o plano apresentado pelo Vasco. Se não houver aprovação, o Vasco volta a estaca zero, a recuperação judicial não sai do papel e fica praticamente impossível tocar o clube. Com a lembrança de que o Vasco contava com o dinheiro da 777, mas assim que o Pedrinho vai ao poder,
via ação na justiça e saca o pessoal da 777, logo de cara a empresa americana deixa de colocar 270 milhões de reais que estavam previstos para a temporada passada. Desde então, o Vasco sofre com inúmeros problemas financeiros. E até no dia seguinte é uma grande apresentação com vitória contra o São Paulo por 3-1. Sempre tem uma notícia ruim para ser dada sobre o Cruz Maltino. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama neste sabadão para você, trazendo as últimas informações do Vasco, que está aí de férias, né, esperando aí esse Super Mundial acontecer para voltar às suas atividades no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Vasco que não tem vida fácil aí nessas competições, principalmente na Sul-Americana, onde terá que passar pelo Independente Del Valle para chegar nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a equipe espera aí, né, a volta também para poder ter aí seu confronto contra o CSA, a partida que ainda vai ter de ida e volta, e esperamos que o Vasco consiga se classificar para poder botar mais um dinheiro nos cofres do clube e assim a gente ficar tranquilamente. No Brasileirão, a equipe venceu bem, a equipe do São Paulo fora de casa, deu aquela distanciada ali da zona de desconforto, né, da zona de rebaixamento, está em 13º lugar. Precisa ainda manter um bom desempenho, como teve, né, nessa partida contra o São Paulo, a equipe jogando muito bem. E acredito com esse tempo que o técnico Fernando Diniz terá para poder treinar a equipe, colocar a equipe para jogar um bom futebol nos próximos jogos, quando voltar, a equipe do Vasco vai fazer bons resultados. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.